Desde que assumi esta responsabilidade na direção do partido, além da participação em iniciativas várias de estruturas do PS e da JS, organizámos 4 encontros desta natureza. Provavelmente poucos aqui estiveram nos 4, mas nós tivemos um encontro em Aveiro, depois um encontro em Coimbra, depois recentemente um encontro em Matosinhos, portanto na Federação do Porto, e agora este encontro em Lisboa, e que será neste formato a última iniciativa desta natureza durante este mandato desta Direção Nacional, que termina já este mês, no próximo Congresso. E queria dizer-vos que há um propósito político na realização destes encontros. E isso é porque nós entendemos que a democracia não é só votar, a democracia interna no PS é também a participação livre, a possibilidade de participar na construção das políticas, a possibilidade de fazer críticas e ouvir-lhes respostas, a possibilidade de conformarmos coletivamente o nosso posicionamento. E devemos isso a nós próprios, como militantes socialistas, como democratas, como militantes de um partido democrático, tanto em dias de exaltação pelos sucessos que se obtém na governação, como em dias mais difíceis ou até mais tristes, que também às vezes atravessamos. Em todas essas circunstâncias, devemos isso a nós próprios, a participação democrática e livre dentro do partido. Procurando colocar algumas questões em cima da mesa, mais especificamente sobre educação, queria começar por mencionar alguns números, sabendo que eles só por si nos dizem alguma coisa das nossas missões. A taxa real de escolarização no secundário, números de 2016, ronda os 75%. Isso significa que mais ou menos um quarto da nossa população ou não termina o ensino secundário ou terminam fora da idade de referência e, portanto, provavelmente com algum percurso de insucesso, até o conseguir. É um número que nós temos que atacar, identifica uma realidade na qual nós temos que progredir. É claro que, como em muitas outras áreas, a escola pública fez muito pelo país nesta matéria. Em 74 não era 75%, era menos de 5%. E no ano em que eu nasci, 1961, já lá vai muito tempo, essa taxa era de cerca de 1,3%. Mudámos muito, mas temos de continuar a fazer coisas que falta fazer. Em 2016, dos portugueses entre 25 e 64 anos, 53% não tinham completado o ensino secundário. Ensino secundário, que lembro, é agora a escolaridade obrigatória. Mas, e para quem se preocupa, como todos nós nos preocupamos também com a ligação entre a escola e a vida, é preciso lembrar, por exemplo, que a qualificação média dos empresários portugueses é inferior à qualificação média dos trabalhadores dessas mesmas empresas dos empresários portugueses, o que nos faz, obviamente, pensar. Um outro número, olhemos para a transição entre o ensino secundário e o ensino superior, focado na questão, para uma pessoa que terminou o ensino secundário, onde é que ela está passado um ano? E vamos ver isto para os alunos que concluíram o secundário em 2015, 2016, e vamos ver o que é que aconteceu a quem concluiu na via de científica ou humanística e quem concluiu no ensino profissional. A primeira situação é, passado um ano, não foram encontrados a estudar. No caso dos que concluíram cursos científico ou humanísticos, 20% não foram encontrados a estudar. No caso dos que concluíram o ensino profissional, 84% não foram encontrados a estudar. Dá que pensar. Outra situação é, passado um ano, os que foram encontrados numa instituição de ensino superior a estudar para obter um grau superior. No caso dos que fizeram cursos científico ou humanísticos, 79%. No caso dos que concluíram curso de ensino profissional, 6%. Uma diferença avassaladora. A terceira situação é, passado um ano, estuda numa instituição de ensino superior, mas não para um grau de ensino superior, enfim, para um dos cursos de natureza profissionalizante. Encontramos aqui 1% dos que concluíram científico ou humanísticos e 10% dos que concluíram o ensino profissional. Outro ramo de números, e aqui, pegando em números que o relatório da OCDE sobre as competências divulgado ontem, em alguns casos lembrou, em outros casos trouxe à colação. Nos países onde há um forte investimento social na educação de adultos ao nível avançado, a média de idades dos estudantes no ensino superior é mais alta do que nos países onde esse investimento é mais fraco. Então, comparemos dois países, Portugal e a Dinamarca.
Na Dinamarca, 72% das pessoas que entram no ensino superior têm 25 anos à entrada. 72%. Em Portugal, 91% dos que entram no ensino superior têm menos de 25 anos. O que significa que há aqui um efeito. Para nós, o ensino superior é quase só para jovens. Não tem que ser assim e não deve ser assim. A média de idades dos estudantes do ensino superior é, continuando nestes dois países, em Portugal, de 20 anos. Na Dinamarca é de 25 anos. Temos o mesmo efeito. Num mundo em que a previsão é que o mercado de trabalho vai exigir uma aceleração da adaptação às novas competências, todos nós hoje ouvimos falar em incremento da automação, inteligência artificial, robotização, tudo isso, nós precisamos de mais capacidade, não só enquanto jovens, mas ao longo da nossa vida, de respondermos a esses desafios. E aqui isto não está no ponto onde deve estar. E também, como volta a mostrar, nós já sabíamos, mas como volta a mostrar este relatório da OCDE, Portugal estava a evoluir neste campo até 2011, com uma participação de pessoas dos 25 aos 64 anos em educação e formação de adultos, que em 2010, 2011, ultrapassou a média da União Europeia. E depois começou a cair, estando em 2013 de novo abaixo da média da União Europeia. De facto, já o anterior governo do PS tinha claramente uma linha de modernização social, como todos os governos do PS têm tido também em matéria de qualificações. E o governo da direita cometeu o crime de tentar destruir esse rumo que agora estamos a refazer. E, não um número, mas um dado que também resulta dos números, para terminar esta secção de números que acho que nos devem fazer refletir, continua a ser evidente. Todos os dados indicam, todas as informações indicam que a condição socioeconómica de partida continua a ser determinante no sucesso ou insucesso que os alunos conseguem estando na escolaridade. E isso tem que nos interrogar como socialistas e como portugueses preocupados com o futuro do país e com o futuro dos portugueses. Ora, há aqui quem possa ajudar a dar melhores respostas do que aquelas que eu daria à questão que desafios nos colocam estes números. Eu não vou entrar agora por aí, mas tenho que dizer claramente o seguinte: a política do governo do PS é para responder ao mandato constitucional no que diz respeito à educação e no que diz respeito à igualdade, e é, no caso da educação, para que todos possam aprender mais, possam aprender melhor, em condições de igualdade, e há muito a fazer nessa matéria, mas muito tem sido feito. E vou só dar 3 ou 4 exemplos, meia dúzia de exemplos. A aposta no pré-escolar. 170 salas de pré-escolar novas criadas em 2 anos. E toda a gente sabe a importância que é começar bem para continuar bem. O reforço da ação social escolar, a reposição do pagamento de viagens dos alunos da ação social escolar, que é um indicador da discriminação, da visão discriminatória social que tínhamos antes que isto tivesse sido interrompido. O programa dos manuais escolares gratuitos, as turmas mistas reduzidas em cerca de 20%, mais 730 técnicos especializados nas escolas, designadamente para atender às crianças com necessidades educativas especiais. Eu não sei se ainda se pode continuar a dizer crianças com necessidades educativas especiais com o novo diploma, mas nesta fase de transição eu ainda uso essa terminologia. A redução do número de alunos por turma, as tutorias para as quais foram colocados mais de 2.000 professores e tantos outros exemplos. Este é um caminho, é um rumo. Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas nós estamos a fazer Roma e Pavia, não num dia, mas um dia atrás do outro. E essa visão não pode ser esquecida em momento nenhum. Temos uma estratégia global progressista, por uma escola de qualidade exigente, focada na missão da escola a longo prazo, sustentável e não nos ciclos curtos para obter efeitos imediatos ou para obter efeitos meramente eleitorais. E só uma política sustentada no longo prazo, só uma política para perdurar, é verdadeiramente uma política progressista e uma política de esquerda. Porque as políticas para resultados imediatos que permitam ter ganhos eleitorais a seguir não são políticas de esquerda. São políticas eleitoralistas, são políticas demagógicas e são políticas que nós não podemos seguir porque isso não é bom para o país e não é bom para a educação. E nessa aposta mais estrutural, mais a prazo, mais estratégica, há elementos essenciais. O perfil dos alunos à escolaridade obrigatória. A direita engoliu a fixação da escolaridade obrigatória nos 12 anos, mas na verdade nunca pensou essa questão. Deixou essa questão correr como se fosse natural. O que esta equipa governativa esteve a fazer nesta matéria foi, então, vamos ver qual é a missão
para essa escolaridade obrigatória e, portanto, qual é o perfil dos alunos à saída dos 12 anos. A aposta na promoção do sucesso escolar, a avaliação encarada como ferramenta da aprendizagem e não como instrumento de seleção social, a aposta no ensino profissional, o projeto de autonomia e flexibilidade curricular, para voltar a apostar nas escolas como locais de desenvolvimento curricular, como locais de construção pedagógica, voltar a apostar nos profissionais, nos professores e nos outros técnicos, como profissionais que é preciso deixar trabalhar para que construam as melhores respostas em cada circunstância, aos problemas concretos em cada circunstância. O repensar do currículo dos ensinos básico e secundário, que está agora com um novo fôlego, mas que não foi inventado agora à última da hora, tem um trabalho já de anos a ser preparado, coisa que alguns, como por exemplo o ex-ministro da Educação, David Justino, que até quis fazer uma revisão da lei de bases só com a maioria de direita que tinha na altura e que agora diz que as coisas vão demasiado depressa, uma completa inconsciência, mas sobre isso falaremos noutra altura. Agora, também há outras coisas que vos quero dizer. Os debates na educação não podem ser só os debates sobre a condição dos profissionais. E quero dizer com toda a clareza, porque sempre o disse em todo lado, respeito os sindicatos, tanto respeito hoje como os respeitei no passado. Esse respeito nunca dependeu de estar de acordo ou de estar em desacordo neste ou naquele momento com as suas posições. Mas o respeito pelos sindicatos não nos permite confundir um sindicato com um partido, nem nos permite confundir um partido com uma classe profissional. Nós acreditamos no PS que o que é melhor para a educação é melhor para os profissionais, que o que é melhor para o país é melhor para os profissionais. E acreditamos, sinceramente, que os profissionais querem o melhor para a educação e querem o melhor para o país, e essa tem que ser a nossa linha de rumo. A valorização dos profissionais, meta e caminho constante deste Governo, é essencial. O combate à precariedade, começando não pelos professores, mas por outros trabalhadores da escola pública. O pré-FPAP está a avançar. A educação tem quase 7.700 profissionais à espera de vinculação. Uma mudança enorme, complexa, que demora tempo, que dá muito trabalho, mas que está a ser feita e que vai ter um impacto na vida desses profissionais e na vida das escolas e na vida dos alunos e na confiança que as famílias têm na escola. Isso é muito importante e nós não podemos nunca esquecer isso e não podemos confundir os pormenores com as grandes linhas de rumo, com as grandes metas, com os grandes caminhos que estão a ser feitos. Mas falemos um pouco mais de professores. Este Governo apostou na valorização da profissão docente. Não é possível fazer mais uma vez, e às vezes até nos espantamos quando começamos a tentar fazer a lista, já não há tempo para fazer uma lista exaustiva, mas lembremos alguns passos. Foi logo no início o fim da requalificação para os professores. Foi o fim da BCE. Foi a criação do grupo de recrutamento para a língua gestual portuguesa. Foi a revisão dos intervalos do primeiro ciclo, a harmonização dos calendários do primeiro ciclo e do pré-escolar, a reavaliação da monodocência, o regresso do investimento na formação contínua. Nós nunca tivemos tantos professores na escola pública como temos agora. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que realmente esta política e este Governo acreditam que os professores são a matéria de que se faz o ensino e a aprendizagem e apostam nessa matéria, apostam nessas pessoas. Também no caso dos docentes foi iniciado o combate à precariedade que, lá está, é longo e complexo, mas avança. Foi sucessivamente melhorada a norma travão. A vinculação extraordinária do ano passado abrangeu cerca de 3.500 professores. Tivemos ainda a vinculação extraordinária dos professores da música e da dança e um regime próprio para essa vinculação. Este ano vamos ter nova vinculação extraordinária e, no conjunto, vamos ter já, proximamente, 7.000 novas vinculações. Um valor e uma ação sem precedentes nesta matéria. Vamos ter o reposicionamento depois da entrada na carreira com contagem de todo o tempo de serviço. E, contrariamente àquilo que alguns disseram, foi feito assim porque o Governo e os sindicatos concordaram e pediram parecer à Procuradoria-Geral da República e o Governo decidiu homologar o parecer, porque não era obrigado a homologar o parecer, decidiu homologar o parecer e decidiu prescindir das margens que o Governo tinha para não fazer exatamente aquilo que acabou de fazer. Portanto, foi uma escolha política do Governo. E quem não percebe isto, não percebe que governar também é obedecer às leis. E quando há dúvidas na aplicação da lei, o Governo tem que socorrer de um esclarecimento global, de um esclarecimento legal das questões, porque não pode simplesmente, só porque tem vontade de favorecer a classe em termos de carreira, não é só porque tem vontade que o pode fazer. É preciso ter firmeza jurídica para o fazer e foi isso que o Governo fez. E quem não percebe isso, não percebe aquilo que está a ser feito.
Operacionalizou-se o descongelamento das carreiras, tal como estava no programa do 21º Governo Constitucional, e dezenas de milhares de pessoas começaram já a sentir, até em termos remuneratórios, o efeito desse descongelamento. E outras dezenas de milhares de pessoas vão continuar, já este ano, a sentir esse efeito. No caso dos 5º e 7º escalões, onde havia o papão de que a portaria das vagas ia funilar terrivelmente a progressão nesses casos, na realidade, quase 90% dos professores do 4º escalão progrediram para o 5º e mais de 60% dos professores do 6º progrediram para o 7º, o que significa, mais uma vez, que aquilo que está a ser feito é para valorizar a classe docente. Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas estamos dia a dia a fazer Roma e Pavia. Será isto nada? Será isto pouca coisa? Como resultado de pouco mais de 2 anos de governo? Eu acho que às vezes o erro de perspectiva é que as pessoas talvez pensem que aquilo que se fez numa legislatura ou 2, mas não. Tudo isto que se fez-se em pouco mais do que 2 anos de governo. Parece que há quem tenha perdido a perspectiva e não seja capaz de compreender o que é que isso significa em termos de vontade política e de capacidade de implementação. Quanto à recuperação do tempo de serviço do descongelamento, que ainda está em aberto, em negociação, eu seria capaz de perguntar, seria justo repor o mundo no momento antes desse descongelamento? E seria capaz de responder, sim, até seria justo. Há muita coisa no mundo que seria justa se nós pudéssemos fazer o mundo andar para trás. Se nós tivéssemos uma máquina do tempo e conseguíssemos anular os efeitos da história. Mas a política normalmente não permite viajar para o passado. A política é a construção do futuro, é fazer um futuro melhor do que o presente que temos, do que o passado que tivemos, não é fazermos de conta que temos uma máquina do tempo para nos fazer viajar para o passado. Queremos tudo, todos queremos tudo, mas o mundo não é uma linha reta entre o que desejamos e o que é concretizável. O mundo é mais complexo do que isso e nós temos que seguir o caminho das pedras para lá chegar. Temos de ser ambiciosos. Sim, por exemplo, se calhar eu era capaz de dizer que seria bom pudéssemos aproveitar este processo de recuperação do tempo ligado ao descongelamento, se pudéssemos aproveitar para fazer alguma coisa que ajudasse a combater o envelhecimento da classe docente, porque é um problema real que existe e tem que ser combatido. Se calhar seria bom, se calhar podemos lutar por isso. O que nós não podemos é confundir o facto de queremos fazer mais com desvalorizarmos aquilo que está feito e que é tanto e tão importante. Agora, uma coisa tem de ser dita, e vou-vos falar de sustentabilidade das nossas soluções políticas. A direita, e infelizmente às vezes outros partidos de esquerda, parece que gostariam de ter um governo sem Ministro das Finanças. Mas nós não queremos um governo sem Ministro das Finanças e sem Ministério das Finanças. Nem queremos ter um Ministério da Educação que não seja orçamentalmente responsável. Porque sem Ministro das Finanças e sem o Ministério da Educação orçamentalmente responsável, nada disto que estamos a fazer vale a pena, porque não será sustentável. E a sustentabilidade financeira da governação é fundamental. É fundamental para o país, para a saúde económica do país e é fundamental para a credibilidade do PS. Se o PS não souber garantir a sustentabilidade das suas políticas no médio prazo, nós voltaremos a ser afastados do governo e não será desta vez por 4 anos. Será por 8, por 12, 16 ou 20, não sei. Mas será por muito tempo. E nós temos uma responsabilidade perante o país para garantir a sustentabilidade das nossas políticas. E também vos quero dizer, quem nos pode substituir não é nenhum governo mais à esquerda, porque quando formos substituídos, será por um governo mais à direita e já sabemos o que é que a direita faz, especialmente na educação, quando chega ao governo. E, portanto, responsabilidade, responsabilidade, responsabilidade. Temos de saber gerir. Gerir bem para investir e para dar sustentabilidade a esse investimento. E devemos à nossa equipa do Ministério da Educação um enorme agradecimento por estar a gerir bem. Não é propriamente fazer omeletes sem ovos, mas é, quando está a fazer omelete, não deixar cair nenhum ovo no chão, porque todos os ovos são importantes e nós precisamos de todos os ovos para fazer essa omelete de forma criteriosa. É preciso ter uma compreensão política global dos acontecimentos e termino com um exemplo dessa matéria. Nós precisamos ter uma visão política global dos acontecimentos. Um exemplo, recentemente, o Governo pediu ao Tribunal Constitucional a fiscalização da norma aprovada pelo Parlamento, que impõe a distribuição de horários completos e incompletos no concurso de mobilidade aos professores de carreira. Muitos rasgaram as vestes por causa disso.
criticaram o Governo por ter pedido a fiscalização da constitucionalidade de uma norma. Mas então, antes, era democrático recorrer ao Tribunal Constitucional. Mas então, antes, era tão de esquerda recorrer ao Tribunal Constitucional. Mas então, antes, era tão necessário recorrer ao Tribunal Constitucional, porque o Tribunal Constitucional é o vértice do sistema de defesa dos valores constitucionais e agora já não se pode recorrer ao Tribunal Constitucional. Quando a Assembleia da República se imiscuiu em competências próprias do Governo, não deve o Governo defender as suas competências para poder gerir bem e para depois poder responder pela forma como geriu, bem ou mal? Pois a minha resposta é sim. O Governo devia até ter feito isso. Porque há um perigo muito grande nesta circunstância política. É aquilo que eu costumo chamar o Governo da Assembleia. Que é a Assembleia, em vez de fazer aquilo que deve fazer, que é legislar e deixar o Governo executar, querer executar em vez do Governo. Isso é um perigo muito grande. E é um perigo ainda maior quando isso é feito em coligação negativa. Como, neste caso, foi feito em coligação negativa. Nós já sabemos o que é que dão as coligações negativas. Porque nós tivemos 4 anos e meio de Pedro Passos Coelho por causa de uma coligação negativa. E nós não esquecemos isso. E quem esquecer isso está muito enganado acerca das responsabilidades que temos perante o país. Eu gosto da esquerda plural. Toda a gente sabe que eu sou defensor da forma política da esquerda plural. Mas não quero um governo da Assembleia. Não quero um governo da Assembleia porque o governo tem de ter os seus meios para fazer o que deve fazer e para ser responsabilizado pelo que faz e para depois responder pelo que faz e para depois nós podermos todos os portugueses avaliar se fizeram bem ou se fizeram mal. Mas, para isso, é preciso termos os objetivos muito claros. É preciso não confundirmos as águas. É preciso sabermos exatamente qual é a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é fazer bem, é defender a escola pública, é defender a educação, é defender os nossos profissionais, é combater a precariedade dos nossos profissionais, é defender as carreiras dos nossos profissionais, é criar-lhes perspectivas de evolução, é criar melhores condições de exercício profissional e a fazer tudo isso de forma sustentável, de forma que isso não acabe amanhã, de forma que isso não acabe daqui a 1 ano ou não acabe daqui a 2 anos. Porque ninguém quer voltar para trás naquilo que está a ser feito. O que nós queremos fazer é um caminho que seja suficientemente seguro para podermos continuar a fazer esse caminho, porque há muito para fazer. Há muito para fazer. Nós nunca dissemos que estava tudo feito. Há muito para fazer. Mas para o fazer é preciso criar as condições políticas e sociais para o fazer. E quem não entenda isto não é não estar ao serviço do Partido Socialista, porque o essencial não é estar ao serviço do Partido Socialista. Quem não entenda isso não está ao serviço da educação e não está ao serviço do país e está enganado acerca da dureza, da complexidade, daquilo que há para fazer. Porque aquilo que falta fazer é muito.